Jesus ensinou-nos muitas coisas. E uma das coisas que nos ensinou, que ensinou os discípulos e por extensão a todos nós, foi a orar. E na oração do Pai Nosso nós temos lá, a certa altura, as seguintes palavras em Mateus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois, no Evangelho de Lucas, diz também: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus ensinou-nos a orar para que o seu reino venha, pela vinda do seu reino. Mas afinal, o que é o reino de Deus? Do que é que consta o reino de Deus? O que é que significa orar pela vinda do reino? Quando nós estamos a pedir a Deus, Deus, que o teu reino venha, o que é que isso quer dizer? É o que nós vamos falar durante os domingos deste mês. Antes de nós orarmos a Deus para que venha o seu reino, é bom nós termos consciência do que é que trata esse reino. A expressão reino de Deus é muito antiga, vem do Antigo Testamento. E ela significa o governo ou o domínio de Deus. Portanto, é o reino, é o espaço espiritual, é o território espiritual em que Deus é soberano ou que Deus governa. E este reino, esta ideia do reino, vem desde o Antigo Testamento, mas foi anunciado por Jesus no Novo Testamento. Jesus disse a certa altura: o reino está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E Jesus falou muitas coisas sobre o reino de Deus. E nós vamos falar nisso ao longo deste mês. Mas no seu, talvez, mais célebre discurso, o discurso mais famoso, eventualmente, que é o Sermão do Monte, ele falou sobre a ética do reino. Eu vou-vos convidar a abrir em Mateus, capítulo 5. Vamos ler apenas uma pequena parte deste sermão, que fala sobre a ética do reino de Deus. E que é surpreendente, e foi ainda muito mais surpreendente para as pessoas que ouviam naquela altura. Mateus capítulo 5 diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito não quer dizer totós, nem atrasados mentais, quer dizer os humildes. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Nestas chamadas bem-aventuranças, ou nesta primeira parte do Sermão do Monte, nós vemos como Jesus fala da ética do reino, ou seja, o reino espiritual que ele vem trazer é um reino completamente diferente daquilo que era conhecido. É até chocante um pouco pensar naquelas pessoas com a mentalidade que tinham, a mentalidade religiosa judaica que tinham na altura, com a sua prática religiosa também na altura, muito baseada na aparência das coisas e não na sua essência. É muito fácil nós pensarmos o choque que isto provocou, o choque que este discurso provocou. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Normalmente quem herdava a terra era quem fazia mais guerra, quem era mais forte na batalha, quem tinha o maior exército, é que conquistava a terra. Mas aqui diz não. Aqui diz exatamente o contrário. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque no mundo sem misericórdia, quem tivesse misericórdia, não subsistia. Então o reino de Deus é uma coisa completamente às avessas do reino dos homens, do reino conhecido, daquilo que era conhecido entre eles.
Jesus, nas suas parábolas, deu muitas indicações sobre o reino, sobre os princípios que caracterizam a natureza desse reino. Quando se fala em reino de Deus, e eu vou citar aqui 2 ou 3 casos, por exemplo, em Marcos capítulo 4, que diz, palavras de Jesus, dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Ora, isto fala-nos do quê? Fala-nos de vida, de potencial de vida. Quando nós lançamos uma semente à terra, a semente é uma coisa minúscula, é um objeto minúsculo, mas tem um potencial de vida tremendo. Não é? E aquilo é lançado à terra, e se for lançado à terra como deve ser, nas condições normais de temperatura e higiene, temperatura, de umidade, enfim, e outras coisas, ele irá germinar aquela semente. Irá germinar. E é capaz até de se fazer uma grande germinar em quantidade. Tudo a partir de uma pequenina sementinha que é, à primeira vista, à partida, aparentemente é insignificante. Então o reino de Deus comporta a vida de Deus. Comporta vida. Por isso é que ele comparou a uma semente que um homem lança à terra. Jesus veio lançar essa semente à terra, a semente do reino. E ela floresceu, e ela frutificou. E o Evangelho saiu das fronteiras de Israel e chegou aos gentios e passou todo o mundo. E nós estamos aqui como resposta dessa pequena semente que foi lançada do reino de Deus. Então o reino de Deus significa vida, vida espiritual, vida Zoé, vida de Deus. O reino de Deus significa isto. No reino de Deus tem que haver vida espiritual. Se não houver vida espiritual, então não é o reino de Deus. Outra passagem em Lucas 18 diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Isto fala-nos do quê? De sinceridade. As crianças pequenas não têm malícia. As crianças pequenas são honestas completamente, dizem o que pensam. O que pensam é o que dizem. Os seus atos não são condicionados pelas consequências possíveis que possam ter. Não, eles fazem porque lhes apetece fazer e fazem. Então, nós temos que entrar no reino de Deus. Aqueles que são chamados a ouvir a mensagem do Evangelho, chegam às portas do reino de Deus e entram nele, se estiverem despojados de toda a malícia, se estiverem despojados de todo o calculismo, se não estiverem de pé atrás. Há muita gente que simpatiza muito com a figura de Jesus, não é? Mas depois, quando é confrontada com a mensagem do Evangelho, tem dificuldade em dar o passo final. Porquê? Porque está sempre de pé atrás, está sempre desconfiado, porque não age como uma criança. Uma criança, na sua inocência, ela acredita naquilo que as pessoas dizem, ela acredita naquilo que vê. Ela, se estiver a ver se for uma criança muito pequena, se estiver a ver os Muppets, os fantoches, se estiver a ver os fantoches, algumas meninas pensam mesmo que aquilo são os fantoches que estão a falar e que estão a dar para o lado uns nos outros e não sei o quê, e não sabem que estão a ser manipulados por trás. Então, o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, tem que ser com esta sinceridade, com esta inocência, com esta honestidade. Amém? É isso que somos chamados. Quando a Bíblia diz que devemos ser simples como as pombas, é isso que quer dizer. Nas coisas de Deus, nós devemos entrar com o coração aberto, com a mente disponível e dizer: Senhor, aqui estou. Um outro texto ainda em Lucas 13 que diz assim, e dizia Jesus: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, o esconde em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Isto fala-nos de crescimento. O reino de Deus significa crescimento. Mais uma vez, crescimento espiritual. Estamos a falar de um reino espiritual. Estamos a falar de crescimento espiritual. Estamos a falar de vida espiritual. Isto são várias características do que é o reino de Deus. E muitas vezes as pessoas confundem a vida espiritual, o crescimento espiritual, com outras coisas. Mas Jesus aproveitou as parábolas
para falar disto, dar algumas indicações sobre o que é de facto o Reino de Deus. Algumas pessoas leem e ouvem falar em Reino de Deus e Reino dos Céus e pensam, mas isto são coisas diferentes, é a mesma coisa, o que é que isto quer dizer? Olha, não esquenta a cabeça, é exatamente a mesma coisa. São duas designações diferentes para uma mesma coisa. Mateus, o evangelista, fala aos judeus no Reino dos Céus, porque os judeus evitavam nomear o nome de Deus assim diretamente. Portanto, tinham um certo complexo em falar o nome de Deus. Eles não tinham o conceito de Deus como Pai. Nós oramos nos teus braços de amor, ó Pai, Paizinho, Abba Pai. Mas eles não tinham esse conceito. Então eles tinham medo de falar o nome de Deus. Então, em vez de dizer Reino de Deus, diziam Reino dos Céus. Mas quer dizer a mesma coisa. Lucas e Marcos falam sobre o Reino de Deus, que é uma expressão mais compreensível para os gentios, mas significam a mesma coisa. Enquanto que um enfatiza que Deus é o reino de Deus, o outro enfatiza a origem do reino, que é uma origem espiritual. Dos céus é uma origem espiritual. Mas o Reino de Deus ou o Reino dos Céus quer dizer a mesma coisa. O Reino de Deus não fala de um sistema político, não fala de um governo político, nem sequer de uma teocracia construída por homens, quer dizer, de um sistema político em nome de Deus construído por homens. Não fala de um regime político humano, de uma monarquia, mas de uma grande família de amor, onde o Pai, que é Deus, vive com os seus filhos em harmonia e sem injustiça. O Reino de Deus é onde Deus domina, onde Deus governa. Se tu deixas que Deus seja Senhor sobre a tua vida, então tu estás no Reino de Deus. Então tu fazes parte desse reino. Se tu não deixas, então não estás dentro do reino. Não é? A sua soberania é reconhecida, a sua vontade prevalece. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus envolve salvação completa. E o conceito de salvação não é apenas espiritual. Tem a ver com todas as áreas da nossa vida, inclui todas as bênçãos espirituais e materiais que nós recebemos quando Deus é reconhecido e é obedecido. Ao longo da história, muitas pessoas fizeram confusão com este conceito do Reino de Deus. E ou construíram, ou tentaram construir, ou imaginaram apenas sistemas de governo em que Deus seria o soberano, teoricamente apenas, chamadas teocracias, e tudo isto falhou. Nós olhamos para a cristandade medieval e vemos que o Papa era uma espécie de imperador da Europa, tinha mais poder do que o rei em determinados países da Europa, ou em quase todos. Tinha mais poder do que o rei. Não é? Porque ele era Papa e, portanto, em nome de Deus. Em nome de Deus, ele punha e dispunha e fazia o que queria e acontecia. Isto não era o Reino de Deus. Absolutamente. Era um sistema político de inspiração religiosa, mas um sistema político. Se nós quisermos ir mais perto, aqui mais à contemporaneidade, nós vemos no Irão aquela teocracia islâmica, aquele sistema de governo horrível, em que é feito em nome de Deus, do Deus Alá, e que é um sistema completamente repressivo, não é? Em que as pessoas não têm liberdade para coisa nenhuma, em que as pessoas são perseguidas, são mortas, e, portanto, não tem nada de Deus, mas é um regime político feito em nome do Deus que eles invocam. Nós podemos olhar ao longo da história para muitos utopistas, pessoas que escreveram livros sobre uma cidade ideal, a cidade de Deus, a cidade perfeita, etc. E tudo isso falhou. E podemos ir até a Calvino, que na Suíça, um reformador que veio depois de Lutero, que na Suíça desenvolveu experiências de governo secular inspirado por Deus. E também falharam. Portanto, todos estes exemplos de teocracias humanas não têm rigorosamente nada a ver com o reino de Deus. E quem mistura o governo humano com o governo de Deus está a misturar a água com o azeite. São coisas que não se misturam uma com a outra. Não é? Em nome de Deus, há hoje muitos políticos a falar, a enganar as pessoas. Em nome de Deus.
a fingirem que são muito santos, que são muito devotos, mas no fundo são lobos vestidos com pele de ovelha. Então, isto não tem nada a ver com regimes políticos. O reino de Deus é um reino espiritual. Amém? Quem está no reino de Deus é quem está sujeito à soberania de Deus na sua vida. Quem não está sujeito é porque não está no reino de Deus. Outras pessoas pensam que o reino de Deus é a igreja. Eu diria que não. Não necessariamente. A igreja é uma comunidade de pessoas em cujos corações Deus é reconhecido como Rei e Senhor. Portanto, há aqui uma certa proximidade, um certo paralelismo. E ao falar em igreja e em reino de Deus, quase parece que são equivalentes. Mas nem sempre. E eu explico isto por duas razões. Primeiro, porque Deus não fica sujeito, o seu reino não está sujeito, digamos, a nenhuma condição humana. E também porque muitas pessoas que fazem parte da igreja, ou pelo menos formalmente, não aceitam Deus como seu Senhor, como seu soberano. E, portanto, não estão no reino de Deus. Portanto, a igreja é uma coisa, o reino de Deus, digamos, sobrepõe-se com parte da igreja, mas não é necessariamente a mesma coisa. O reino de Deus projeta-se na eternidade. Nós estamos a falar de um reino espiritual. E um reino espiritual de um Deus que ensina a vida eterna na sua presença é qualquer coisa que tinha que se projetar na eternidade. O reino de Deus entre nós, que Jesus veio estabelecer, é um pequeno passo, é um pequeno ensaio, é a antecâmara de alguma coisa em que Deus será totalmente soberano sobre todo aquele que estiver na sua presença da eternidade. Porque neste momento nós sabemos que não é assim. Há muitas pessoas que invocam o nome de Deus, mas fazem o contrário daquilo que Ele quer. Fazem o contrário daquilo que Ele diz na sua palavra, não se sujeitam à sua vontade. Hoje nós sabemos que há pessoas a praticar crimes em nome de Deus. Hoje nós sabemos que há pessoas a violentar, a marginalizar outras pessoas, criaturas de Deus, em nome de Deus. Quando Jesus não ensinou a fazer nada disso, aliás, Ele fez exatamente o contrário. Então nós vemos que o reino de Deus, neste momento na terra, só Deus é que sabe quem é que está no seu reino. É difícil Ele saber. E eu vou-vos confessar uma coisa, eu nem quero saber. Eu só quero saber de mim. Eu quero estar dentro do reino. Mas não quero que Deus me diga, olha, este está no reino, aquele não está. É menos confusão para a minha cabeça. Não é? Mas um dia este reino vai-se revelar de uma maneira completamente fantástica na eternidade, onde não há dor, onde não entra o pecado, onde não entra a corrupção, onde não entra a influência diabólica, onde as trevas não têm lugar, porque tudo é luz. Um dia na eternidade nós estaremos no reino de Deus 100%, sem qualquer sombra, sem qualquer oposição, sem qualquer mancha, na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos a lutar contra as forças do mal e as forças das trevas. O reino de Deus fala da bem-aventurança eterna. O sentido final do reino expressa a realização final do poder salvador de Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, isto é um texto de Mateus, capítulo 25, então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém? Então, o reino de Deus tem a ver
não apenas com uma atitude de coração, mas também com uma prática alinhada com o nosso coração. Nós somos cidadãos deste reino espiritual. Nós somos chamados a estabelecer o reino de Deus entre nós. A Igreja, a verdadeira Igreja, que é constituída por todos aqueles que amam e obedecem a Jesus, faz parte do reino de Deus. Mas não se esgota, o reino de Deus não se esgota aí. Os cidadãos do reino são aqueles que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus na sua vida. Por isso, nós podemos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Então, quando nós oramos, que venha o teu reino, possamos fazê-lo com uma atitude de consciência de que estamos a dizer: Senhor, ao orar venha o teu reino, eu sei que estou a dizer: Senhor, se prevalece na minha vida. Se o Senhor cumpre a tua vontade na minha vida. Eu quero submeter-me à tua vontade. Eu quero submeter-me ao teu querer. Eu quero olhar cada vez mais para Jesus, menos para os homens e mais para Jesus. Eu quero que Ele seja a inspiração da minha vida, o exemplo da minha vida. Eu quero ter os meus olhos nele. Eu quero ser como Ele. Quero ser mais parecido com Ele. Eu quero ouvir a sua voz. Amém? Eu quero ouvir a sua voz. Há dias estava a pensar que uma das grandes mensagens, a mensagem talvez das principais de Deus ao antigo Israel, era: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o que Deus tinha a dizer. E estava a pensar que hoje nós estamos pouco dispostos a ouvir e muito prontos para falar. Pouco dispostos a ouvir e muito prontos para falar. Especialmente falar daquilo que não conhecemos. Mas quando nós conhecemos, podemos até falar, mas devemos ouvir. Ouvir com ouvidos de ouvir. E sobretudo ouvir a palavra de Deus. Ouvir aquilo que Deus fala. Ouvir aquilo que Deus quer dizer. Na sexta-feira eu não pude estar com os irmãos porque surgiu um pedido em cima da hora para estar num programa na Antena 1 e num debate, e o moderador perguntou sobre a oração. O que era isso da oração? Se isso fazia algum sentido. E eu disse: claro que a oração faz sentido. Claro que Deus sabe as nossas necessidades antes de nós lhe pedirmos. Porque Ele tudo sabe, tudo conhece. Ele sabe as nossas necessidades. Mas um pai tem prazer em que um filho pequeno se sente ao seu colo e possa falar com ele. Até apresentar-lhe as suas necessidades. Ou agradecer alguma coisa. Ou manifestar o seu carinho. Ou ficar até em silêncio, apenas ali, ao colo do pai. A oração fala-nos de intimidade. Fala-nos de comunhão. Fala-nos de proximidade com Deus. Quando nós cantamos esta música, os teus braços de amor, estar nos braços de Jesus, é qualquer coisa, espiritualmente falando, simbolicamente, é qualquer coisa muito forte. Não é? Quando nós damos um abraço, não é daqueles abraços de circunstância. É um abraço a alguém que nós amamos mesmo. Queremos abraçar. Aquele abraço tem um significado muito forte. Tem uma força muito grande. Aquele abraço pode fazer mudar tanta coisa na vida daquelas pessoas. Aquele abraço transmite qualquer coisa. E quando nós estamos nos braços de Jesus, nós estamos a transmitir, mas também estamos a receber. E eu dizia nesse programa, nós temos muita tendência para falar, mas se calhar muitas vezes precisamos de entrar na presença de Deus e ficar calados e ouvir o que Deus tem para falar connosco. Amém? Para nós conhecermos a vontade de Deus, precisamos de ouvir a sua voz. Precisamos de ouvir o que Ele nos tem a dizer. E Ele fala-nos de muitas maneiras, como nós já vimos aqui no mês passado. Muitas maneiras. E nós estamos tão desatentos, muitas vezes tão ocupados, que não pensamos sequer. Não prestamos atenção. Mas Ele quer falar connosco. Mas a melhor maneira de Deus falar connosco é quando nós entramos na sua presença e nos sentamos ao seu colo.
ou estamos nos seus braços de amor e deixamos que Ele fale a nossa vida. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque temos sido chamados a ser cidadãos deste reino espiritual, o reino de Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nos tens trazido Jesus, que veio estabelecer este reino, Senhor, nesta terra. E, Senhor, nós temos sido convidados para estas bodas, convidados para este reino. Senhor, nós queremos submeter o nosso coração e a nossa mente, submeter a nossa vida, Senhor, à Tua vontade. E por isso nós oramos que venha o Teu reino, Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ajuda-nos, Senhor, a aninhar-nos nos Teus braços de amor, a poder sentir o bater do Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a estar disponíveis para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que Tu nos tens a dizer, Senhor, e para podermos obedecer e reconhecer a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Amém.